entrevista com Priscila Cupelo, né? Priscila, a gente tem feito essa pergunta a todas as pesquisadoras que a gente tem conversado, né? Que é como Foucault atravessa a sua trajetória, como você encontra a obra de Michel Foucault, como encontra o Foucault e como não, e qual Foucault você encontrou nesse percurso, né? Beleza, obrigada primeiro pela entrevista, né? Estar aqui conversando com vocês em Fortaleza. Então, agradeço aí, parabéns pelo projeto também de estar fazendo essas entrevistas com vários pesquisadores. Muito importante isso, a gente divulgar as pesquisas das pessoas, né? Bom, eu encontrei o Foucault, primeiramente na minha graduação de História, né, na FRJ. Conheci o primeiro livro dele, foi a história da loucura, da sexualidade, aliás, o uso dos prazeres, pesquisando a antiguidade. Antiguidade, gênero também, comecei a estudar esse tema, né? E, bom, surgiu uma bolsa de pesquisa na Fiocruz, e aí eu começo a fazer minha iniciação científica na Fiocruz, pesquisando o acervo das pessoas, né, dos internados no hospício no início do século XX, no Hospício Nacional de Alienados, que é hoje a Praia Vermelha. E aí, nessa pesquisa de arquivo, pesquisando principalmente as mulheres internadas no hospício, eu queria entender por que as mulheres iam parar no hospício, né? E qual era o discurso médico para a internação dessas mulheres, qual era a justificativa, né, da teoria da época. Então, comecei a pesquisar a questão da eugenia no Brasil, o discurso médico psiquiátrico, né, toda a relação de como as teorias científicas da psiquiatria vão entrando no Brasil. E aí eu fui me aproximando dos trabalhos do Foucault, que é uma referência, né, da área sobre esse tema, e além de outros autores, né, da Nação da Norma, do Roberto Machado, também é um livro importante sobre esse período. Então, na Fiocruz, a gente tinha um grupo de pesquisa sobre o tema da história da loucura no Brasil, fragmentado um pouco por tempos históricos, né? Então, o Hospício Nacional, depois a colônia Juliano Moreira. Então, assim, tinha alguns recortes e recorte de gênero, de raça, né? Então tinha também nesse sentido vários grupos, né? Várias pessoas pesquisando e trabalho bem de campo, de historiador mesmo, de ir lá no arquivo, de encontrar as fontes, depois fazer a análise. Enfim, o meu mestrado derivou dessa pesquisa que eu comecei na iniciação científica e fui até o mestrado. E aí foi sobre as mulheres, né? Então, meu mestrado foi a mulher normal, né? Uma análise do discurso médico, psiquiátrico. Então, foi um pouco nesse primeiro encontro com Foucault, foi no tema da psiquiatria no Brasil, e estudando a questão também de gênero, né? E todas as críticas, Foucault, né, participou ativamente na construção de uma teoria de gênero. Eu usei muito a John Scott, né, que pega a perspectiva também Foucaultiana. Enfim, então foi mais nessa entrada, né, no meu primeiro contato com Foucault. Depois do doutorado fui para Foucault os antigos, depois no pós-doc já estou estudando neoliberalismo, biopolítica. Então, assim, acho que o Foucault, e sempre com a perspectiva Foucaultiana. Acho que o Foucault ele vai levando a gente a pensar novos objetos e a gente vai se interessando por novos objetos. Mas inicialmente meu contato foi muito pelo tema da mulher, na psiquiatria, e esse interesse de entender também como era a vida dessas pessoas internadas, né, dentro do hospício. Tem vários documentários um pouco, né, tem o Holocausto brasileiro, né, que fala um pouco sobre isso, né, em outros hospícios, Barbacena. Então, acho que o meu primeiro interesse foi esse, né, foi sobre essa instituição, o hospício, essa instituição de exclusão e como é que essas pessoas chegavam lá, como é que ficavam. Então, foi esse meu primeiro interesse, assim, pelo Foucault e pelas pesquisas dele. Depois vi que era um mundo, né? E aí você vai lendo e se apaixonando por outros temas. Então, foi muito isso, assim, que foi me levando para outros caminhos também. Você faz parte de uma geração de pesquisadoras e professoras, né, que em que o tema, o lugar da mulher na filosofia, ganhou relevância no país. Tanto é que agora a gente tem na ANPOF GTs de gênero e GTs para discutir essa questão, vários trabalhos, né? Enfim. E eu vi no seu canal, né, o canal Parresiano, que você organizou uma série de entrevistas que depois se transformaram num livro, né? E eu queria te ouvir um pouco dessa relação de pesquisar Foucault e
associar né, articular esse debate com o tema feminino, com as questões de gênero. E se não há uma tensão também nesse diálogo, né? Assim, que tensão há? Sim, com certeza. Na verdade, como a minha formação inicial foi em História, depois eu fiz meu mestrado em História, e depois eu fui fazer o doutorado em Filosofia, e junto com a graduação em Filosofia, a História e os estudos de gênero na graduação de História, ou na área de História, ela está muito mais avançada do que na Filosofia. Então, isso foi uma coisa que eu não imaginava que na Filosofia essas questões fossem vistas agora, nesse momento, né? Como inéditas, como uma questão, porque a gente já trabalha isso na área de história há muito tempo, assim, desde que eu entrei, quando eu entrei pesquisando gênero, isso já existia uma história de pessoas pesquisando gênero. A própria Margaret Hago, na história, é uma referência sobre gênero. Então, assim, eu já conhecia os trabalhos da Margaret desde a graduação, quando eu entrei na faculdade de História. Então, para mim, era muito estranho esse lugar de não ter uma pesquisa na filosofia, não ser visto isso como uma questão filosófica, né? Começou muito recentemente na filosofia, mas eu vejo que a filosofia ainda tem um resquício um pouco, né, relutante, né, para trazer novos temas e novas questões, enquanto que outras áreas já estão avançando nisso há muito tempo. Então, quando eu comecei o projeto, né, de botar as mulheres para falar das suas pesquisas, fazer o Mulheres Debatem Michel Foucault, foi para, bom, tem pesquisa, tem mulheres, né? Eu fui orientada, né, por uma mulher no mestrado e no doutorado também por uma outra mulher, então eu tive esse fator positivo, né, que é raro também na academia, a gente ter uma orientadora no mestrado, uma orientadora no doutorado, e foram mulheres que me formaram. E então, assim, para mim, isso é uma coisa muito próxima, ter mulheres, né, como referência, como pesquisadoras. E eu via que na filosofia isso não é uma coisa que todo mundo tem, né, de ter mulheres como referência na pesquisa. Então, o projeto, né, Mulheres Debatem Michel Foucault, e depois as publicações, é para dar visibilidade para quem está na academia, quem está pesquisando, seja professores, seja alunos, mestrado, doutorado, para divulgar essas pesquisas. Porque me pareceu, quando eu comecei a prestar atenção nos eventos acadêmicos de filosofia, eu comecei a ver que pouquíssimas mulheres apareciam nos eventos. E aí eu falei assim, bom, tem alguma coisa estranha, né? Por que que os eventos majoritariamente são de homens? Cadê as mulheres? Vamos encontrá-las, vamos, né, torná-las visíveis para que a gente possa, né, não acontecer de ter um evento só de homens ou tem duas mulheres no evento inteiro. Foi mais desse movimento, assim, eu acho que é nesse estranhamento de ter vindo de uma outra área e ter encontrado essa área da filosofia que eu não imaginava, né? Porque quando a gente muda de área, a gente não sabe onde a gente está se metendo. Então, eu vim desse lugar e estudando o gênero, que eu já estudava na graduação, desde que eu comecei a faculdade, até o doutorado, até o mestrado, né? Depois eu quis mudar de tema. E, enfim, então foi mais nesse sentido que eu achei que pudesse contribuir de alguma maneira ao mostrar os trabalhos. Eu acho que tem surtido efeito, né? A gente tem criado uma rede de apoio também, né? De mulheres, da gente se conhecer, da gente se convidar para evento. Então, acho que tem surgido, né, esses efeitos, né? Então, acho que é isso. A gente também tem conversado muito sobre um processo de atualização da obra do Foucault, né? Tanto porque tem saído publicações novas, e Foucault é esse autor que, dependendo do ano que você estuda, vai ter uma quantidade de acervo, né? A gente está conversando hoje, há poucos dias saiu o Nietzsche do Foucault, né? Uhum. Assim, e ano passado saiu um livro maravilhoso, Discurso Filosófico, saiu Foucault, a Fenomenologia, isso de textos recentes, mas para quem estuda desde os anos 70 80, foi sempre sendo atualizado. Eu queria te ouvir sobre isso, mas eu também queria fazer uma questão específica, em relação a coisas que eu vi que você trabalha e que são muito, a meu ver, bastante originais e peculiares, que é a relação nesse processo de atualização, de como se lê o Foucault hoje, que é a leitura que você faz da tecnologia, né? Assim, de como o Foucault ele pode ser um autor importante para se ler a tecnologia. Vide uma série de debates que você organizou sobre a governamentalidade
algorítmica, né? Assim. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse processo de atualização do Foucault e esse teu interesse pela relação entre Foucault e a tecnologia, né? Exatamente. Então, assim, a minha formação toda, né, da academia foi lendo Foucault. E aí, quando eu fui trabalhar no ensino superior privado, eu me deparei com um ensino EAD plataformizado. Então, eram plataformas e eu trabalhava como professora tutora dessas plataformas. E aí que as tecnologias entraram na minha vida. Né? Porque eu comecei a entrar, né? Entrei numa faculdade, me apresentaram uma plataforma, falaram, bom, você vai trabalhar como professora, mas vai ser nesse modelo. Então, é o que a gente está chamando do ensino plataformizado, que são os impactos das IAs, né, das inteligências artificiais, no campo do trabalho, em diferentes campos, né, no trabalho docente, superior. E aí que eu comecei a perceber que essas IAs, elas impactam totalmente o nosso trabalho, assim, no sentido de que eu venho de uma faculdade pública, presencial, que eu encontrava os professores dentro da sala de aula, dentro de um determinado formato, de determinado modelo, e agora a gente está indo para um novo formato que o ensino EAD, né, nesse sentido plataformizado, que não é o ensino síncrono, você não encontra a pessoa ao vivo, né, não é num encontro síncrono, mas muitas vezes de apostilas e aulas gravadas. E o professor ele está ali atuando no fórum de tutoria, né, tirando dúvidas escritas. Então, assim, isso muda completamente o que é, da onde a gente vem, da formação que a gente teve, e hoje em dia no Brasil, desde 2020, já é o ensino à distância, o ensino que mais tem alunos, né? Mais do que o ensino presencial. E as universidades públicas também são minorias, né? Representam 22% dessa malha toda do ensino superior. Então, é uma minoria. E a grande parte dos alunos estão em instituições privadas, principalmente no ensino EAD, né? Que já é predominante hoje em dia. Então, assim, o meu olhar das tecnologias veio pelo é, meu, meu trabalho, assim, né, em universidades privadas, e vendo como isso afetava a nossa relação com os alunos que passam, né, a não existirem do olho a olho, a gente não saber quem é. Semestre de 5.000, 10.000 alunos, né, relatos de professores, até no Instituto Lula mesmo, eles colocaram um vídeo falando de relatos de professores no semestre dando aula para 20.000 alunos, numa sala que dava assessoria para o Brasil inteiro. E, além disso, os impactos das IAs, até mesmo, no caso da Lauriette, por exemplo, foi denunciada por uso de inteligência artificial no lugar do professor tutor. Né? Então, nem sequer um professor, para responder o aluno, botou-se ali uma inteligência artificial. Né? Então, o meu olhar sobre isso, sobre essa questão da governamentalidade algorítmica, o quanto você, ao ligar o computador, ao saber se você está ali logado ou não, há uma forma de governo também de vigiar e punir desse profissional que se dá a partir dos algoritmos. Então, você consegue ter algoritmos de comportamento, né? De saber se a pessoa ficou logada, se não ficou logada, quanto tempo ficou logada. Você começa a vigiar o aluno também, se o aluno entrou, se o aluno acessou, se o aluno visualizou, o que o aluno visualizou. Então, todos esses dados comportamentais de navegação, eles estão sendo extraídos, né, que aí vem a Shoshana Zuboff, né, falando sobre a indiferença formal, né, os dados eles são extraídos sem que as pessoas saibam, eles são usados para controlar, né, e saber estatísticas, né, então isso volta para a pessoa, por exemplo, numa avaliação, então o aluno que acessou uma determinada apostila ou não, como é que depois ele vai vir fazer a prova, se ele viu todas as aulas. Então tem todo um vigiar e punir, um dispositivo panótipo ali que está observando e está vigiando e produzindo, né? Então é nesse sentido que eu começo a olhar para o impacto das tecnologias muito no campo do trabalho docente. E aí, uma das coisas que eu reparei muito trabalhando, né, nesse modelo, né, de educação à distância é que muitos professores foram demitidos. E cada vez mais a gente ia aglomerando serviços, né, que antes era de um coordenador, antes era. Então a gente foi e na minha pesquisa eu mostro isso, né, que por mais que tenha aumentado o número de alunos no ensino superior, houve uma redução de professores com empregos formais, né, contratados pela universidade, e a produção de novos empregos mais precarizados, com a produção de professores conteudistas que vão produzir as videoaulas para botar na plataforma, ganham uma vez para a produção dessas plataformas e depois não ganham mais. E aí, esse tema da governamentalidade algorítmica vem a partir disso, né, da gente entender que
o nosso modo, né, agora a gente não bate mais ponto, né? A gente não tem um horário fixo ali. A gente tem um modo de controle se a gente está exercendo determinadas funções dentro do prazo estipulado a partir de outros mecanismos. E Hum. aí o mecanismo é justamente o algoritmo. E aí, por exemplo, tem a Amazon, né, que bota lá os seus trabalhadores usando o GPS. E aí, por exemplo, as mulheres grávidas foram demitidas mais porque iam mais ao banheiro do que outras pessoas que não estavam na condição, né, de grávida, enfim. Então, é como o algoritmo ele vai criando discriminações a partir do critério que você usa, né? Então, se você. Aí as pessoas começam a modificar o seu comportamento, né? Pessoas começando a usar fralda para não ir ao banheiro, porque sabendo que as pessoas que vão mais ao banheiro tendem a ser mais demitidas do que outras. Então, é justamente entendendo essa nova forma de controle que o capitalismo vai criando para exigir ao máximo, né, a produtividade do seu trabalhador. E, enfim, então é mais nesse sentido que eu comecei a estudar as IAs e os impactos das IAs no campo do trabalho. Eu, hoje em dia, eu penso nesse conceito de biopolítica muito pensada a partir, né, de uma exploração que se dá, né, desses trabalhadores a fim de produzir cada vez mais lucro, principalmente agora no capitalismo financiarizado, para os grandes acionistas do norte global, né? Então a gente tem essa questão da financiarização da educação também, que essas empresas podendo abrir capital na bolsa e querendo gerar lucros e dividendos cada vez maiores para, né, principalmente esses acionistas que acabam sendo essa questão que a gente está chamando, né, literatura tem chamado, de uma subordinação financeira, né? Então as empresas elas acabam se subordinando aos interesses do mercado financeiro e esse mercado, principalmente, são os grandes acionistas estrangeiros. Então é isso que a minha pesquisa tem mostrado, assim, essa importância de pensar o capitalismo financiarizado também para entender a precarização do trabalho. Eu também ainda falando da tecnologia, né? Mas agora falando da tua relação com o canal do YouTube, né? Que a gente queria ouvir um pouco como foi a ideia de criar o canal, né? E também o canal hoje se tornou um verdadeiro repositório, né, de pesquisas na obra do Michel Foucault, mas não só do Foucault, mas né, de filosofia de uma forma geral, de questões políticas, né? Então a gente queria te ouvir um pouco sobre como foi criar o canal, a ideia do canal, a própria ideia do nome, né? Assim, eu sei que para quem estuda Foucault, a parresia que aparece na Clara da Verdade inspirou, mas o parresiando, né, como um verbo assim no É bem gerúndio, legal, né? né? Assim. Então eu queria te ouvir um pouco sobre o canal, né? Como é que foi a ideia de criar o canal e como é que tem sido manter o canal. Bom, a ideia foi muito inusitado, assim, porque foi a questão do Covid, a gente estava em casa, eu estava escrevendo minha tese, deprimida, então tentando encontrar pessoas, assim, porque esses encontros potencializam, né? A gente se sente melhor. E o canal começou muito com professores, amigos, né? Tanto da época da minha graduação em História, mestrado e tal. Então, eu fui chamando pessoas, principalmente da área da história. Eu comecei muito a partir disso, no sentido saudosista mesmo, de encontrar professores, pessoas que eu gostava e tal. E aí um foi indicando o outro, a gente foi criando o hábito de fazer esses encontros, esses, né, debates. E aí, tanto que a questão das mulheres, debate Michel Foucault veio posterior. Inicialmente o canal se chamava Pensamento em Movimento, e depois é que a gente mudou o nome para Parresiando, muito por influência também do meu marido que teve a ideia de juntar parresia com filosofando, aí virou Parresiando, então o mérito também do nome dele nesse sentido da criação conjunta, ele também incentivou muito a ideia de colocar, né, o canal para existir, porque até então eu pensava que ninguém tinha interesse, né, de saber sobre filosofia, saber sobre Foucault. E aí ele também me incentivou muito a achar, não, é importante vocês estarem falando para as pessoas, né? Então teve esse incentivo, assim, que talvez quem está de fora da área, né, da pesquisa, ele consiga ver a potencialidade nisso que a gente está pesquisando, do que a gente mesmo que tá dentro ali da pesquisa achando que, ai meu Deus, ninguém quer saber da minha pesquisa. E ao colocar isso no mundo, né, no sentido do YouTube,
isso chegou em lugares que eu nem imaginava. Chegou num professor que é meu amigo hoje, né, que é o professor Inácio Valentim, que ele é de Angola, né, um professor lá de Angola. Então chegou no professor Rodolfo Cisneros, que é da Universidade Nacional do México, na UNAM. Então chegou em vários lugares que eu não imaginava, que também estavam pesquisando Foucault, que também tinham interesse em contato, em bater papo, em conhecer gente. Então foi muito assim, inesperado mesmo. Foi mais para salvar a nossa vida assim na pandemia, de da gente poder encontrar pessoas e ter um bate-papo, ter uma conversa, pessoas que eu gostava. E eu fui chamando as pessoas foram indicando outras pessoas, eu fui conversando, conhecendo gente. E aí foi aumentando a quantidade, né, de lives e de conversas, aí um vai vendo, aí a gente vai conhecendo mais gente. Então foi muito assim, foi muito num período que eu acho que estava todo mundo meio carente também, né, pela situação toda de crise. E, e foi isso, não foi nada muito planejado. Tanto que nem tem, tem a Larissa hoje, né, que foi lá para a FRJ assistir a minha aula. E aí ela falou assim: "Nossa, você não sabe o quanto o canal é referência na UFPA, né, no Pará, em Belém. Então, assim, a gente não sabe onde está chegando, quem está vendo, as pessoas me conhecem, mas eu não conheço as pessoas. Então, é uma coisa assim meio, né, meio louco, porque foi mais para bater papo com as pessoas e jogar essas conversas no mundo. E as pessoas gostaram das conversas e foi isso que foi acontecendo. Não planejei nada. Uhum. Bom, eu queria voltar um pouco à primeira questão do encontro com Foucault, porque você fala de vários momentos, né, da obra do Foucault que você encontrou. E aí me bateu uma curiosidade sobre a sua tese de doutorado, né? Porque você vinha de um estudo da história da loucura, história da psiquiatria, da nação da norma, do Roberto Machado, né? E por que o acontecimento Sócrates te tocou? Porque, primeiro, essa ideia de acontecimento, que isso é uma questão muito importante para a história da filosofia, né? E também por que a coragem da verdade, para alguém que vinha estudando, ficou mais da área de epistemologia, Verdade. né? Eu tenho que responder essa Como pergunta foi para eu tenho que responder né? essa pergunta para minha orientadora do mestrado até hoje, como é que eu larguei a pesquisa de psiquiatria, falei, vou para filosofia, vou estudar Sócrates, mas é porque assim, o Fédon do Platão foi o primeiro livro de filosofia que eu li na minha vida com, sei lá, 14 anos. E eu fiquei muito chocada do Sócrates morrer. Eu disse assim, cara, como assim o Sócrates morre? Como é que isso acontece? Como é que deixaram isso acontecer? Que absurdo! Então, o Sócrates é um personagem que sempre foi o personagem da filosofia, foi o que me fez ir para a filosofia, porque ele é incrível, assim. Eu amo Sócrates, sou então time Sócrates e eu precisava entender essa morte. E aí, quando eu comecei a ler o Foucault da história da psiquiatria e o Foucault começou a falar da morte do Sócrates, eu pensei, pô, eu preciso entender essa morte melhor. Isso aqui não. Eu preciso entender o que aconteceu, quais são os, né, as consequências, assim, pós-morte do Sócrates, por que que essas últimas palavras, né? Então, inicialmente, quando eu fiz o meu projeto e submeti lá para minha seleção, né, do doutorado, era Criton devemos um Galas Clep e o debate sobre as últimas palavras de Sócrates Uhum. entre Foucault e Nietzsche. Então eu queria entender essas últimas palavras de Sócrates e como ela tinha sido interpretada pelo Foucault e pelo Nietzsche e as reverberações dessa morte, quais são, né, os processos que levaram a essa condenação, né, por que que o Sócrates não foge, enfim, várias questões que me tocavam pessoalmente por ter essa leitura do tipo como isso aconteceu, né? Por que que isso aconteceu? Por que que esse personagem incomodava tanto para que com 70 anos ele fosse condenado à morte e não deixado ele morrer naturalmente, né? Já estava velho, por que que a importância de matá-lo, né? Então, assim, foi mais essa questão pessoal minha, de ser uma questão que sempre me tocou desde jovem, assim, então é, e aí fui lendo esses livros, né, da morte de Sócrates, aí tem muita literatura, muitas especulações. E o problema de falar de Sócrates, né, porque Sócrates não escreve por conta própria, a gente só sabe de Sócrates a partir de Platão, de Xenofonte, Aristófanes, né? Então assim, a gente tem muito Sócrates e ao mesmo tempo a gente fica num vazio enorme de falar sobre Sócrates.
por isso a noção de acontecimento Sócrates, né? Então é mais nesse sentido de alguém que emerge numa determinada sociedade, destoa dali. Então o Sócrates que eu apresento é um Sócrates muito da atopia, né? Do fora do lugar, de alguém que incomoda o suficiente para ser condenado à morte. Uhum. E que é alguém que não foge também. Então, eu uso o Merleau-Ponty para falar do escândalo da obediência, né? Ao ficar e ser condenado a essa morte, ele transforma aquele espetáculo do tribunal num grande espetáculo teatral que não está em busca da justiça. Então, ali tem muitas críticas às instituições, à democracia. Então, acho que a crítica que tem ali no Sócrates nos faz muito pensar a nossa atualidade. Acho que eu nunca aprendi tanto sobre o mundo contemporâneo do que lendo os textos de filosofia antiga, das críticas que o próprio Sócrates faz à democracia. A gente começa a refletir sobre as nossas instituições, sobre as nossas crenças, sobre as nossas verdades, o quanto isso também é frágil, né? Quanto a gente tem ali uma performance. Então, hoje, eu estou fazendo outra faculdade, né? Fazendo faculdade de Direito, então a gente começa a ver ali também no tribunal, né? O tribunal do júri, quem é escolhido, como é que funciona, o critério todo ali do processo, né? Então, você vai vendo que muitas coisas que o Sócrates está criticando, é possível a gente olhar para isso e criticar nossas próprias instituições também. Então, acho que é isso. Ele é um personagem e os diálogos de Platão são incríveis. Eles nos fazem pensar muito sobre a vida, sobre, né, as nossas verdades consolidadas, eles nos deslocam para outros lugares, com outras problemáticas. E eu acho que são textos muito ricos. Então, no meu doutorado, eu fiquei muito na antiguidade, muito na Grécia, né, muito lendo esses textos. E foi incrível essa viagem, que realmente é uma viagem que é importante para a gente se deslocar um pouco do presente, porque aí, quando a gente volta para o presente, né, para o nosso momento histórico, a gente começa a ver coisas que a gente não estava vendo antes. A gente começa a problematizar coisas que a gente não estava problematizando. Tanto que agora, no pós-doc, eu estou pesquisando neoliberalismo, né, voltando para o Brasil, contemporânea, que eu acho que essa viagem para o passado, assim, né, nessa genealogia, né, transhistórica, me fez olhar de novo para o presente. Então, acho que era esse um pouco o caminho que o Foucault estava pensando em fazer, nesse distanciamento, para depois poder fazer esse diagnóstico crítico, né, do presente. Então me ajudou muito os textos de Platão, né, para olhar para o presente. Então foi mais esse caminho, assim, foi mais um caminho pessoal, porque eu realmente sou apaixonada pelos diálogos de Platão, pelos textos antigos. Fui para a Grécia, realizei um sonho de ir para a Grécia, então fiquei lá, enfim, museu, fui para Delfos, enfim, fazer apresentação sobre isso, sobre a questão de cuidado de si, né, indo lá pro oráculo, né, então a cultura do cuidado de si, tem muita coisa rica, né, na Grécia, enfim, que tem a ver dessa nossa solução transhistórica, né, com a nossa própria história. O Frederic Gros considera, né, A Coragem da Verdade o testamento filosófico do Foucault, né, também. E é um texto lindo, né? A gente lê, a gente se apaixona. Então eu li A Coragem da Verdade e falei assim: ah, quero ficar aqui pesquisando isso, quero sair da loucura. Porque a loucura também são textos pesados, né? E, na verdade, o momento que eu estava vivendo, naquela época, estudando as mulheres internadas no hospício, era um momento histórico positivo, assim, no sentido de que a gente não era a época dos bolsonaristas, a Uhum, gente não ouvia coisas absurdas. Eu achava que era um tema até que a gente já tinha consolidado determinados avançados em determinadas uhum. pautas. Eu achava que era uma coisa que já tinha passado. Aí depois que dei toda essa onda bolsonarista, eu falei assim, nossa, mas o meu mestrado tá tão atual que dá vontade de chorar, né? Infelizmente. Mas foi isso que me fez deslocar também, achando que naquele momento que eu vivia, né? Eu achava que aquilo ali já não era uma questão. Depois é que com a onda bolsonarista eu voltei a ver que aquilo, né, debate de gênero, raça, classe, tudo, era uma questão ainda, não tinha, né, o Brasil não tinha avançado nessas pautas, né? Para encerrar, né, Priscila, a gente conversou com alguns professores, como o Leandro Collin, o Newton Milanês, eles disseram coisas muito bonitas, que depois que a gente encontra Foucault, a gente é atravessado, se torna outra pessoa, né? Então, você mudou, assim, como foi essa questão pessoal? De certa forma, já está respondido ao longo da Ah, sua entrevista, completamente. mas é um pouco para a gente encerrar a nossa Com certeza. Acho que conversa. quando a gente entra numa faculdade, a gente não imagina o quanto a faculdade, os textos, os professores, os amigos, né?
tudo isso vai nos transformar e vai nos levar, talvez assim, se a filosofia e a sociologia tivessem sido obrigatórios na época que eu entrei no vestibular, eu já teria ido direto para filosofia, Uhum. porque eu já tinha essa vontade de estudar Grécia, Sócrates há muito tempo. Só que na época que eu entrei, não tinha filosofia e sociologia como obrigatório no ensino médio, eu precisava trabalhar também, né? Então, assim, não venho de uma classe que não tem que se preocupar com essa questão do trabalho, preciso trabalhar para viver. E e aí, quando eu entrei para a história, durante o processo virou obrigatório. Aí eu fui fazer, tanto que meus primeiros trabalhos, que eu fui buscar trabalho em escola e tudo, eu trabalhei em escola, fui ensino fundamental, ensino médio, enfim, pediam muito filosofia e sociologia. Aí eu falei assim, pô, então agora é minha hora de fazer filosofia. E aí eu fui fazer a faculdade de filosofia para finalmente conseguir dar aula de filosofia, enfim, tudo isso. Que eu sempre quis aprender mais sobre esses textos, sobre esses grandes autores. E realmente esses textos são transformadores, né? Platão é transformador. E só para finalizar minha história triste com o trabalho, que quando eu termino a minha graduação em filosofia, vem a reforma do ensino médio, tirando filosofia e sociologia de obrigatório. Eu Uhum. estava empregada, fui demitida. Então, assim, realmente escolher essa área, né, e sustentar o desejo de fazer filosofia, de fazer história também, que não é, o mercado de trabalho também não é fácil, tem muita gente formada na área, é difícil passar em concurso, essas coisas todas. Mas realmente é um caminho que a gente sustenta, mas pelo menos essa parte da transformação, né, de nos fazer bem enquanto pessoa, né? Mas ao mesmo tempo você olhar essa sociedade e ver o quanto o buraco é mais embaixo, né, para conseguir transformar alguma coisa, para que as coisas, né, se modifiquem, é tão mais complicado do que a gente imaginava. Então, na verdade, acho que a gente vai estudando e vendo o quanto é mais difícil do que parecia inicialmente. Assim, as coisas são muito mais complexas. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo que muito maior e cada vez a gente vai vendo que o problema tem muitos lados, muitas vertentes, é muito mais complicado. Então, para dar soluções, não tem soluções fáceis. Então, realmente, e estudar o Sócrates também me fez muito nessa perspectiva do não saber, né? A gente não sabe, a gente vai pesquisar, a gente vai continuar a vida toda em busca de saber alguma coisa, porque a gente não sabe nada. Então, esse ceticismo socrático eu carrego muito. E, enfim, é transformador mesmo, porque eu acho que muitas vezes a gente entra, às vezes, na faculdade com muitas certezas de achar que as coisas são fáceis, achar que a gente vai dar conta de fazer várias coisas, fazer a revolução. E não, a revolução não acontece, tem que combinar com um monte de gente para fazer a revolução com você. Enfim. Mas eu venho de uma perspectiva marxista para entrar numa perspectiva Foucaultiana. Eu era do movimento estudantil, Grêmio, essas coisas todas, né, de luta política. E aí a gente vai entrando para ver por que a revolução não acontece, né? O que acontece para as pessoas ainda continuarem no capitalismo, na lógica, né, individualista, competitiva, que alguns vão conseguir e outros não. E a gente tem debatido muito isso nessa disciplina que eu tenho dado, que é sobre neoliberalismo, que é justamente a esquerda precisa criar uma racionalidade de desejo também, de um mundo mais igualitário. E a gente precisa convencer as pessoas que esse é o melhor mundo para se viver, não num mundo cada vez mais individualista, competitivo, e que alguns vão conseguir e outros não. Então, o difícil é a gente alcançar essa, essa, vamos dizer, né, essa grande quantidade de pessoas para que as coisas mudem, né? Que é aquilo que Foucault fala, né? Primeiro a gente precisa recusar tudo aquilo que fizeram com a gente, todos aqueles desejos que a gente tem, para nos reconstituir de uma outra forma, para criar uma outra sociedade de uma outra forma. E, enfim, então acho que a transformação se dá muito nisso, né? De perceber que primeiro a luta é conjunta. A gente não faz nada sozinho, a gente precisa criar aliança, a gente precisa no jogo político, né, ter força política de novos modos de vida, que eu acho que seria um caminho, né, apontado por Foucault, né, nova governamentalidade, novos modos, né, de existências, de biopolíticas, e enfim, espero que um dia, a gente consiga, que eu ainda esteja aqui para ver essas transformações, porque a gente sabe, mesmo que sejam micro transformações também, né, enfim, tivemos avanços, mas também tivemos retrocessos, né, a luta não tá ganha. E é isso, quero agradecer pela Uhum. disponibilidade, pelo convite.
Então, obrigada, né? Muito obrigado, Priscila. É isso. Valeu.